Chamar para falar em nome das faculdades do interior, já que a gente não pode, obviamente, chamar todo mundo, quero chamar o professor Salah. Vem cá, Salah. Falando por Rio Grande, mas por todos. Boa noite a todos. Para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Essa praça tem um significado simbólico muito grande para mim. Fui professor de ensino médio durante 8 anos e aqui estive várias vezes batalhando pela nossa juventude. Como professor de ensino médio, tive o privilégio de conviver com mais adolescentes do que a maioria dos adultos jamais terá. Eles enriqueceram a minha vida e me fizeram uma pessoa muito melhor do que eu seria de outra forma, se não fosse por esse convívio. É uma jornada que fez parte da minha vida durante um período muito significativo. Também estive aqui alguns anos atrás, em junho de 2013, no evento organizado pelo Salo. Tenho certeza que alguns de vocês também estavam aqui. Eu sou um dos remanescentes daquela luta e quero dividir com vocês de forma relativamente breve, até porque estamos com o tempo aí rigorosamente controlado, algumas das minhas preocupações como professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio Grande e também como historiador. E aí eu diria o seguinte, do fundo do meu coração: nós somos, enquanto brasileiros, produtos de um ódio. O ódio nos é genético. Nós fomos inventados por um anseio de domínio e destruição do outro. Isso faz parte da nossa história, é um fantasma que sempre nos ronda, que sempre ressurge e que sempre nos acompanha. O Brasil não foi descoberto, não foi achado. Ele é uma invenção dos portugueses, é uma atribuição de sentido, ele é produto de um processo de espoliação, de destruição da terra e do outro. Não contentes em destruir uma população inteira, que hoje é 10% do que era originalmente, a população indígena, importamos uma outra população inteira e fizemos dela combustível e um processo de extração de forças para a produção daquilo que não poderiam jamais consumir. Fizemos dos negros um processo, parte de uma lógica integrante, uma lógica ultramarina. Fizemos dele moeda de troca, os gastamos num processo de produção brutal, de espoliação. Destruímos matas, destruímos morros, destruímos gente. Somos produtos de um ódio que nos é genético e constitutivo. E nessa história de ódio, quando nos tornamos independentes, nós seguimos também essa trilha. Permanecemos matando, destruindo, escravizando, eliminando o outro, demonstrando a nossa incapacidade, a nossa intolerância. Justamente o oposto daquilo que o Jader tanto luta e por isso o sentido do próprio nome do Instituto, por ele fundado. Essa história de ódio, essa história de destruição do outro, que é tão constitutiva da nossa identidade quanto brasileiros, é continuamente reafirmada por um sistema penal que não é outra coisa que uma máquina brutal de destruição e trituração do outro. Destruição do vulnerável, do fraco, daquele que se encontra em situação de vulnerabilidade social em um país que continua sendo racista, sim, embora alguns alimentem a ilusão de que vivemos em uma democracia racial. Sim, o nosso sistema penal é uma máquina brutal de destruição do outro, que se expande como epidemia e que atinge fundamentalmente aqueles que se encontram com as suas defesas mais baixas. Sim, nós constituímos um catálogo tão grande e tão gigantesco de mandamentos e proibições penais que, se de fato ele fosse cumprido em sua integralidade, ninguém ficaria do lado de fora. Ninguém! E nós não teríamos um evento como esse aqui hoje. Porque todos nós somos criminosos, sim. Só que esse sistema, o sistema penal, não tem como se realizar de forma completa. Esse programa gigantesco, imenso que nós criamos, que cataloga e abarca tantos aspectos da vida humana, ele não tem como ser cumprido na sua integralidade. Se quando o sujeito fizesse merda, um código penal despencasse na sua cabeça e instantaneamente acontecesse tipicidade, injusticidade e culpabilidade, e a polícia levasse o cara, na hora, em instantes, todo mundo daria atrás das grades. Todos nós. Só que como ele não tem como se realizar dessa forma, como ele não tem como se realizar de forma automática, ele só pode se realizar de forma seletiva. E ele se realiza de forma seletiva perseguindo quem? Fundamentalmente, negros e pobres. Não porque negros e pobres cometam mais crimes, porque todos nós somos criminosos. A condição de negro e pobre não é a condição de causa da criminalidade, e sim de causa da criminalização. É causa da criminalização porque a polícia ainda fundamentalmente persegue essas pessoas que se conformam a esse maldito estereótipo da criminalidade, que é a versão tropical da estética lombrosiana do século XIX. E que ainda vale nessa merda de país.
desculpem a exaltação, mas é preciso falar do coração em certas horas. Tu tem um bando de filhos da puta naquela merda de Congresso, que tem a ousadia e a audácia de desconsiderar completamente todos os tratados de direitos internacionais e direitos humanos aos quais o Brasil é signatário e que impõem a ampliação dos mecanismos de proteção à criança e ao adolescente. Tem a capacidade de desconsiderar completamente o fato de que existem direitos fundamentais que não estão inscritos no artigo 5º, que é meramente um rol exemplificativo de tais direitos. Tem a cara de pau de simplesmente transformar o direito em um mecanismo de reprodução ideológica de uma violência. E nós vamos compactuar com isso? Não, é preciso se insurgir contra essa barbárie. É preciso denunciar isso. É preciso recusar que o sistema penal se expanda de forma a abarcar a nossa juventude e fundamentalmente a nossa juventude negra e pobre. Porque é ela que será preferencialmente perseguida. E o próximo passo nessa estratégia genocida, quem sabe não será outro que os malditos presídios privados que geram uma demanda por presos. E aí quem sabe não vamos reiterar a nossa lógica escravista e vamos extrair as forças desses jovens dentro de instituições nas quais eles produzirão aquilo que não poderão consumir sem necessidade de obediência à legislação trabalhista. E vamos reafirmar a nossa vocação para o ódio. Essa é a ameaça que nos cerca, esse é o fantasma que nos ronda. Essa é a lógica brutal de um mecanismo de destruição do outro, que pretende se insinuar sobre a liberdade de todos nós. Nós, juristas, temos um fardo. Esse fardo tem que ser assumido por todos nós. Nós temos que reconhecer que esta coisa, o direito, não é feita por nós. É um ato de poder legislativo que se origina dos bolsonaros, tiriricas e felicianos, e que nós, juristas, temos um dever de assumir um horizonte político de combate contra isso quando ele se expressar como violência. É preciso sim agir politicamente, e não no sentido de carregar uma bandeira partidária ou de defender qualquer partido, mas de defender um horizonte de fortalecimento do Estado Democrático de Direito e de contenção do poder punitivo contra essa barbárie que se anuncia sobre a nossa juventude. Essa é a nossa missão, esse é o nosso momento. Eu fico muito feliz de ver que todos vocês estão aqui, se transformem em disseminadores dessa palavra, em verdadeiros lutadores contra a disseminação do ódio pelo outro. Vamos lutar e vamos brigar até o fim. Eu tenho medo de que isso se transforme numa realidade. Eu não confio no nosso Supremo, um Supremo que inverte o ônus da prova em sede penal, um Supremo que faz o que bem entende com a teoria do domínio de fato, é capaz de qualquer coisa. Portanto, nós não podemos abrir mão dessa luta em um instante sequer. Vamos brigar até o fim, até o limite das nossas forças, e que Deus nos ajude e tenha piedade de nós, porque eu não sei para onde estamos caminhando. Mas quem sabe, com resistência, com luta, com fé, convencendo cada um daqueles com quem vocês têm contato, transformando as redes sociais em um mecanismo de combate à barbárie, quem sabe a gente avança. Quem sabe a gente pode se valer disso que não existia antes, como um mecanismo útil e importante para que pessoas com agendas comprometidas com o Estado Democrático de Direito possam desfrutar de laços, estabelecer agendas conjuntas e resistir ao poder punitivo. Essa é a grande missão do nosso tempo. Espero que eu tenha tocado o coração de vocês, embora com certeza estão aqui porque já são sensíveis à agonia do outro e à ameaça que toda essa barbárie representa. Muito obrigado, gente. Quero registrar aqui com muita alegria